Introdução à lógica. Capítulo 2. Usos da linguagem. 1. Três funções básicas da linguagem. A linguagem é um instrumento tão sutil e complicado que frequentemente perdemos de vista a multiplicidade de seu uso. Nesta, como em muitas outras situações, existe o perigo de nossa tendência para simplificar excessivamente as coisas. Uma queixa comum dos que adotam um ponto de vista demasiado estreito a respeito dos usos legítimos da linguagem diz respeito à maneira como as palavras são desperdiçadas em funções sociais. Tanto palavreado para dizer tão pouco, eis o resumo desse tipo de crítica. E mais de uma pessoa foi ouvida dizendo: Fulano de tal me perguntou como eu estava. Que hipocrisia! Se ele não se preocupa, no mínimo, como estou. Tais comentários revelam uma falta de compreensão dos complexos propósitos para os quais a linguagem é usada. Isto também se manifesta na deplorável conduta do sujeito cacete, que, quando se lhe pergunta como está, passa logo a descrever seu estado de saúde, usualmente com grande extensão e copiosos detalhes. Contudo, as pessoas, quase sempre nas festas, não falam para se instruírem mutuamente. E a pergunta comum, como está você, é uma saudação amistosa, não um pedido de informações clínicas. O filósofo Berkeley observou há muito tempo que a comunicação de ideias não é a principal e única finalidade da linguagem, como vulgarmente se supõe. Há outras finalidades, como o despertar de alguma paixão, a estimulação ou dissuasão de uma atividade, a preparação do espírito para uma determinada disposição. Assim, a primeira finalidade é, em muitos casos, mera subserviência e, algumas vezes, inteiramente omitida, quando as demais podem ser asseguradas sem ela, e creio acontecer não poucas vezes no uso familiar da linguagem. Filósofos mais atuais estudaram com grande minúcia a variedade dos usos que podem ser dados à linguagem. Em suas investigações filosóficas, Ludwig Wittgenstein Wittgenstein insistiu corretamente em que há inúmeras espécies diferentes de uso do que chamamos símbolos, palavras, frases. Entre os exemplos sugeridos por Wittgenstein estão dar ordens, descrever a aparência de um objeto ou dar as suas medidas, relatar um acontecimento, especular sobre um acontecimento, formar e verificar uma hipótese, apresentar os resultados de uma experiência em tabelas e diagramas, compor uma história, representar, cantar, decifrar enigmas e charadas, inventar uma anedota e contá-la, resolver um problema de aritmética prática, traduzir de um idioma para outro, perguntar, agradecer, praguejar, cumprimentar e rezar. É possível impor algumas ordens à impressionante variedade dos usos da linguagem, dividindo-os em três categorias gerais. A tríplice divisão das funções da linguagem aqui proposta é reconhecidamente
uma simplificação, talvez mesmo excessiva, mas foi considerada útil por muitos autores que pesquisam problemas de lógica e de linguagem. O primeiro desses três usos da linguagem é transmitir informação. Corretamente, se faz uso mediante a formulação e afirmação ou negação de proposições. A linguagem usada para afirmar ou negar proposições, ou para apresentar argumentos, diz-se que está a serviço da função informativa. Nesse contexto, usamos a palavra informação para incluir também a má informação, isto é, tanto as proposições falsas como as verdadeiras, tanto os argumentos e raciocínios corretos como os incorretos. O discurso informativo é usado para descrever o mundo e raciocinar sobre ele. Que os fatos alegados sejam importantes ou não, sejam gerais ou particulares, não interessa. Em todo o caso, a linguagem usada para descrever ou transmitir alguma coisa sobre tais fatos é usada informativamente. Além do informativo, distinguimos dois outros usos ou funções básicos da linguagem a que nos referimos como uso expressivo e uso diretivo. Assim como a ciência nos proporciona os exemplos mais claros do discurso informativo, a poesia fornece-nos os melhores exemplos da linguagem a serviço de uma função expressiva. Os seguintes versos de Burns, "Oh, my loves, oh my loves, like a red, red rose that's newly sprung in June. All my loves like the melody that's sweetly played in tune. Oh, meu amor, é como uma rosa vermelha, vermelha, que desabrochou em plena estação. Oh, meu amor é como a melodia, tocada com suave entoação. Não tem definitivamente a pretensão de informar-nos sobre quaisquer fatos ou teorias com respeito ao mundo. O interesse do poeta é comunicar não conhecimentos, mas sentimentos e atitudes. O trecho poético não foi escrito para transmitir qualquer informação, mas tão somente para exprimir certas emoções que o poeta experimentava muito intensamente e para despertar no leitor sentimentos semelhantes aos seus. A linguagem tem uma função expressiva quando é usada para dar expansão a sentimentos e emoções ou para comunicá-los. Contudo, nem toda a linguagem expressiva é poética. Expressamos mágoa quando exclamamos: "Que desgraça! Nossa Senhora!" E entusiasmo quando gritamos: "Bravo! Genial!" O enamorado exprime sua delicada paixão, murmurando: "Querida" ou "Meu bem". O poeta expressa suas complexas e concentradas emoções em um soneto ou alguma outra forma poética. Um fiel pode expressar seus sentimentos de êxtase e de reverência ante a vastidão e os méritos do universo, recitando o Pai Nosso ou o Salmo 23 de Davi. Tudo isso são usos da linguagem, não dirigidos a comunicar uma informação, mas a expressar emoções, sentimentos ou atitudes. O discurso expressivo O discurso expressivo, à medida que é expressivo, não é verdadeiro nem falso, visto que se alguém quiser aplicar somente critérios de verdade ou falsidade, de correção ou incorreção a um
discurso expressivo como um poema, julgará erroneamente e perderá muito do seu valor. O estudante cuja percepção do soneto de Keats on first looking into Chapman's Homer é prejudicada pelo seu conhecimento histórico de que foi Balboa e não Cortés quem descobriu o Oceano Pacífico, é um fraco leitor de poesia. A finalidade do poema não é ensinar história, mas algo inteiramente diferente. Isto não quer dizer que a poesia não tenha qualquer significação literal. Alguns poemas têm, de fato, um conteúdo informativo que pode ser um elemento importante do seu efeito total. Algumas poesias podem ser perfeitamente uma crítica da vida, conforme já foi dito por um grande poeta. Mas esses poemas são algo mais do que puramente expressivos na acepção em que usamos aqui o termo. É lícito afirmar que tais poesias têm um uso misto ou que cumprem uma função múltipla. Esta noção será explicada em maior detalhe na seção seguinte. A expressão pode ser analisada em seus dois componentes. Quando uma pessoa se maldiz a si própria em momentos de solidão, ou quando um poeta escreve poemas que não mostra a ninguém, ou quando um homem reza solitário, sua linguagem expressa ou revela a sua própria atitude, mas não pretende despertar uma tendência semelhante em outra. Por outra parte, quando um orador procura inspirar os seus ouvintes, não a ação, mas para que compartilhem seu entusiasmo, quando um namorado corteja sua amada em linguagem poética, quando a multidão aplaude sua equipe esportiva preferida, a linguagem usada não só revela os propósitos dos que falam, mas também procura despertar idênticas normas em seus ouvintes. Assim, o discurso expressivo é usado tanto para expressar os sentimentos do que fala, como para suscitar certos sentimentos nos ouvintes. É claro que pode ser usado simultaneamente para ambos os fins. A linguagem serve a uma função diretiva quando usada com o propósito de causar ou impedir uma ação manifesta. Os exemplos mais claros do discurso diretivo são as ordens e os pedidos. Quando uma mãe diz ao seu filho pequeno que lave as mãos antes de comer, não pretende. A linguagem serve a uma função diretiva, quando usada com o propósito de causar ou impedir uma ação manifesta. Os exemplos mais claros do discurso diretivo são as ordens e os pedidos. Quando a mãe diz ao seu filho pequeno que lave as mãos antes de comer, não pretende transmitir informação alguma, nem expressar ou suscitar qualquer emoção particular. Sua linguagem pretende obter resultado, causar uma ação do tipo indicado. Quando essa mesma mãe pede ao lojista que mande certas mercadorias à sua casa, está usando a linguagem diretiva, uma vez mais, para produzir uma ação. Fazer uma pergunta é habitualmente pedir uma resposta e também deve ser classificada como discurso diretivo. A diferença entre uma ordem e um pedido é bastante sutil, pois qualquer ordem pode ser traduzida num pedido se lhe adicionarmos as palavras por favor ou
mediante alterações adequadas no tom da voz ou na expressão facial. Informa puramente. Em sua forma puramente imperativa, o discurso diretivo não é verdadeiro nem falso. Uma ordem, como feche a janela, não pode ser verdadeira nem falsa em nenhum sentido literal. Que a ordem seja ou não obedecida, isso não afeta nem determina o seu valor de verdade, pois não tem valor de verdade alguma. Podemos discordar se uma determinada ordem for ou não obedecida, mas nunca poderemos discordar sobre se uma ordem é verdadeira ou falsa, visto que não pode ser qualquer dessas coisas. Contudo, as ordens revestem-se de certas propriedades que apresentam alguma analogia com a verdade ou falsidade do discurso informativo. Trata-se da qualidade de serem razoáveis ou apropriadas e irrazoáveis ou impróprias. Alguns esforços foram desenvolvidos para criar uma lógica de imperativos, mas até agora a importância do trabalho sistemático dedicado ao assunto não tem sido muito grande. Por causa da natureza provisória dessas tentativas, estas não serão estudadas no presente texto. 2. O discurso que serve a múltiplas funções. Na sessão precedente, os exemplos apresentados eram espécimes quimicamente puros, por assim dizer, das três espécies básicas de comunicação. A tríplice divisão proposta é elucidativa e valiosa, mas não pode ser mecanicamente aplicada, porque quase toda a comunicação ordinária exemplificará de um modo
provável em maior ou menor grau os três usos da linguagem. Assim, por exemplo, um poema que é, dentro da sua própria essência, um tipo de discurso expressivo, pode ter uma moral a ser, de fato, uma solicitação para que o leitor ou ouvinte observe um certo tipo de vida e pode também conter uma certa dose de informação. Por outro lado, embora um sermão seja de caráter predominantemente diretivo, visto que procura causar impressões apropriadas aos membros da congregação, seja para que abandonem seus maus costumes, para que contribuam com dinheiro para a igreja ou alguma outra coisa. Também pode expressar e despertar sentimentos, cumprindo mesmo uma função expressiva ou incluir alguma informação ao comunicar determinados fatos. Um tratado científico, que é essencialmente informativo, pode revelar algo do próprio entusiasmo do autor, desempenhando, assim, uma função expressiva. Pode também, pelo menos, de maneira implícita, cumprir alguma especificidade diretiva, talvez induzindo o leitor a verificar com plena liberdade a conclusão do autor. A maioria dos usos ordinários da linguagem é mista. Nem sempre é resultado de obscuridade por parte de quem fala, se sua linguagem transmite funções mistas ou múltiplas. O que mais ocorre também é que a comunicação efetiva exige uma certa unidade de funções. Poucos somos os que nos encontramos reciprocamente na relação de pai para filho ou de patrão para empregado. E fora do contexto de relações formais como essas, não podemos alimentar qualquer esperança de sermos obedecidos pelo simples fato de darmos uma ordem. Por conseguinte, temos que empregar certos rodeios. Uma ordem nua e crua provocaria antagonismo ou ressentimento e frustraria a sua própria finalidade. Habitualmente, não podemos provocar uma ação proferindo apenas um imperativo. É necessário utilizar um método mais sutil para estimular a ação desejada. Posso dizer que em toda a ação existem causas muito complexas. A motivação é mais apropriadamente examinada por um psicólogo do que por um lógico, mas é de conhecimento comum que habitualmente as ações são resultado de desejos e crenças. O homem que deseja alimentar-se não tocará no que tem em seu prato, senão acreditar que é comida. E ainda que acredite ser comida, não lhe tocará senão desejar comê-lo. Este fato é importante para a nossa discussão, porque os desejos são um tipo especial daquilo que chamamos atitudes. Portanto, as ações podem ser causadas mediante a instigação de atitudes apropriadas quando transmitem informações pertinentes. Supondo que seus ouvintes sejam bondosos, é possível o leitor fazer com que eles contribuam para uma obra de caridade, informando-os sobre a eficiência dessa obra para cumprir seus resultados benéficos. Em tal caso, o uso da linguagem será, em última análise, diretivo, pois seu propósito é indicar uma certa ação. Mas, neste caso, uma ordem nua e crua seria muito menos eficiente do que o discurso informativo usado. Suponhamos, por outro lado, que os ouvintes já estejam convencidos de que a obra em questão tem resultados satisfatórios. Tampouco, neste caso, poderá o leitor alimentar grandes esperanças de que lhe obedeçam mediante uma simples ordem.
mas poderá conseguir que atuem da maneira desejada se despertar neles, de algum modo, um sentimento ou uma emoção suficientemente justificados. O discurso que usará para conseguir seus intentos será um discurso expressivo para um apelo comovente. Assim, sua linguagem terá uma função mista, pois funcionará simultaneamente de modo expressivo e diretivo. Ademais, suponhamos que o leitor esteja à procura de obter um donativo de pessoas que não têm uma atitude benevolente nem acreditam que a caridade possa servir a um propósito favorável. Neste caso, dever-se-á empregar uma linguagem que seja ao mesmo tempo informativa e expressiva. A linguagem usada desempenhará, então, as três funções, pois será, ao mesmo tempo, diretiva, informativa e expressiva. Assim, não acidentalmente, como resultado de uma simples função que aconteceu de modo fortuito, e sim de maneira indispensável, como uma necessidade para a comunicação bem-sucedida. Outro interessante e profícuo uso misto da linguagem é o que, com frequência, tem sido denominado função cerimonial. Dentro dentro desta categoria, estão incluídos tipos muito diferentes de frases, desde as palavras relativamente triviais de saudação até aos mais pomposos discursos de uma cerimônia matrimonial. O fraseado dos documentos de Estado e os ritos verbais nos dias santos realizados em todos os templos. Tudo isto pode ser considerado uma mistura de discurso expressivo e diretivo em vez de um gênero completamente diverso e singular. Por exemplo, as usuais saudações cerimoniais e as tagarelices das reuniões sociais servem à intenção de expressar e estimular a boa vontade e a sociabilidade. Talvez para alguns sirvam também ao propósito diretivo de usar seus de fazer com que seus ouvintes atuem de uma determinada maneira, que patrocinem os negócios do que falam, que lhes ofereçam emprego ou que os convidem para almoçar. No outro extremo, a linguagem importante da cerimônia matrimonial tem o intuito de realçar a solenidade da ocasião, sua função expressiva e também o de fazer com que os noivos desempenhem seus importantes papéis com uma compreensão elevada da seriedade do contrato matrimonial. Sua função diretiva. O último exemplo ilustra ainda uma outra forma de linguagem, quando o sacerdote ou o juiz de paz declaram no final da cerimônia matrimonial: eu os declaro, desde agora, marido e mulher. Suas palavras não informam simplesmente o que estão fazendo. Seu pronunciamento constitui, de fato, o ato em si. Tais pronunciamentos são um exemplo do uso operante da linguagem. Uma elocução de desempenho é aquela que, em circunstâncias apropriadas, desempenha a ação que relata e transmite. Tais elocuções de desempenho envolvem aquilo a que poderíamos chamar verbos atuantes. Um verbo atuante é aquele que denota uma ação que, em condições adequadas, é tipicamente desempenhada mediante o uso desse verbo na primeira pessoa.
Exemplos óbvios de verbos atuantes são aceitar, aconselhar, desculpar-se, batizar, parabenizar, oferecer, prometer e sugerir. A função operante da linguagem é apenas uma entre muitas outras, mas talvez mereça menção especial porque parece adaptar-se menos do que as outras à nossa tríplice divisão das funções da linguagem. 3. As formas do discurso. Os compêndios da gramática definem habitualmente uma oração como a unidade da linguagem que expressa um pensamento completo e dividem as orações em quatro categorias, usualmente denominadas declarativas ou indicativas, interrogativas, imperativas e exclamativas. Estas quatro classes gramaticais não coincidem com as de asserções, perguntas, ordens e exclamações. Podemos ser tentados a indicar a forma com a função e a identificar a forma com a função e a pensar que as orações declarativas e o discurso informativo coincidem ou que as orações exclamativas só são adequadas ao discurso expressivo. Se considerarmos uma pergunta como pedido de uma resposta, poderemos ser levados a pensar que o discurso diretivo consiste unicamente em orações formuladas nos modos interrogativo ou imperativo. Se tais identificações fossem possíveis, simplificariam imenso o problema da comunicação, pois poderíamos então conhecer o uso ou a função implícitos de um trecho apenas através da sua forma, a qual se presta a inspeção direta. Algumas pessoas, evidentemente, identificam a forma com a função, mas não são leitores sensíveis, pois essa identificação impede, com frequência, que compreendam o que se diz e perdem muito do que se pretende comunicar. É um erro acreditar que tudo o que há na forma de uma oração declarativa é discurso informativo, para ser valorizado se for verdadeiro e recusado se for falso. Pensei, passei momentos muito agradáveis em sua festa. É uma oração declarativa. Sua função não precisa ser informativa em absoluto, podendo ser apenas de tipo cerimonial ou expressivo, destinada a manifestar um sentimento de amizade e um apreço. Muitos poemas e preces têm a forma de orações declarativas, apesar de sua função não ser informativa. Considerá-los como tais e pretender julgá-los mediante critérios de verdade ou falsidade equivale a renunciar às satisfações de ordem estética ou religiosa. Assim, muitos pedidos e ordens podem ser enunciados indiretamente, talvez de modo mais amável, por meio de orações declarativas. A frase declarativa "gostaria de tomar um cafezinho" não será interpretada por um empregado de bar como uma simples informação do fato psicológico que a oração, evidentemente, afirma a respeito do seu freguês, mas também como uma ordem ou um pedido para que execute uma determinada ação. Se julgássemos de modo
invariável na base da verdade ou falsidade de frases declarativas, tais como: apreciaria muito que me ajudasse nisto, ou espero ver-te na biblioteca depois da aula, e nada mais fizéssemos senão restringi-las como informações recebidas, depressa ficaríamos sem amigos. Estes exemplos devem ser bastantes para demonstrar que a forma declarativa não constitui uma indicação segura de que uma oração ou frase cumpre uma função informativa. As orações declarativas prestam-se à formulação de qualquer tipo de discurso. O mesmo ocorre com outras formas de elocução. A oração interrogativa já percebeste que estamos bem atrasados? Não é necessariamente um pedido de informação, mas, ao contrário, pode ser uma ordem para que o interlocutor se apresse. E outra oração. Não é verdade que a Rússia e a Alemanha assassinaram em 1939? Não é verdade que a Alemanha e a Rússia assinaram em 1939 um pacto que precipitou a Segunda Guerra Mundial? Pode não ser de maneira nenhuma uma pergunta, mas apenas uma maneira oblíqua de transmitir informação ou uma tentativa de expressar e provocar um sentimento de hostilidade em relação à Rússia. Sua função seria informativa no primeiro caso e expressiva no segundo. Até um imperativo gramatical, como o dos documentos oficiais que começam: fazemos saber a todos pela presente, pode não ser uma ordem, mas antes um discurso de tipo informativo, no que afirma, e expressivo no uso da linguagem destinada a despertar sentimentos apropriados de solenidade e respeito. Apesar de sua restrita afinidade com a função expressiva, uma frase exclamativa pode cumprir funções totalmente distintas. A exclamação "Santo Deus, como é tarde!" pode comunicar, na realidade, uma ordem para que alguém se apresse, incluindo o próprio ser que a profere. E a exclamação "Que lindo anel!", proferida por uma jovem ao amigo que a corteja quando ambos passam pela vitrine de uma joalheria, podem funcionar muito mais diretiva do que expressivamente. Convém recordar que alguns tipos de discurso pretendem servir duas ou possivelmente todas as três funções da linguagem ao mesmo tempo. Nesses casos, cada aspecto ou função de um dado trecho deve ser julgado de acordo com seu próprio critério. Assim, uma parte que tenha uma função informativa pode ser avaliada como verdadeira ou falsa. Se existir uma função diretiva no mesmo trecho, esse aspecto pode ser avaliado como próprio ou impróprio, correto ou errado. E se cumprir também uma função expressiva, esta componente do mesmo trecho poderá ser julgada como sincera ou insincera, como valiosa ou não. Avaliar adequadamente um trecho requer que se conheça a função ou funções que ele pretende desempenhar. Os conceitos de verdade e falsidade e as noções concomitantes de correção e incorreção do argumento são mais
importantes no estudo da lógica do que os outros mencionados. Logo, como estudiosos da lógica, devemos estar bem aptos a distinguir o discurso que funciona informativamente daquele que não cumpre tal função. E devemos ser capazes de individualizar a função informativa que um determinado trecho desempenha entre quaisquer outras funções que o mesmo trecho possa também desempenhar. Para efetuarmos esse delineamento, é preciso que saibamos quais são as diferentes funções que a linguagem pode satisfazer e que sejamos capazes de distingui-las. A estrutura gramatical de um trecho fornece com frequência indícios sobre a sua função, mas não existe qualquer correlação necessária entre a função e a forma gramatical. Tampouco existe uma relação estrita entre a função e o conteúdo, no sentido do que aparentemente era afirmado pelo trecho. Isto se nota de maneira muito clara num exemplo de Bloomfield em seu capítulo sobre meaning. Uma criança manhosa, à hora de ir para a cama, diz: Estou com fome. Sua mãe, que já lhe conhece a malícia, responde mandando-a a toda pressa para a cama. Isto constitui um exemplo de linguagem deslocada. Neste caso, a linguagem da criança é diretiva. Muito embora não tenha tido êxito em obter a diversão desejada. Entendemos por função de um trecho a intenção que se pretende conferir-lhe. Mas isso, infelizmente, nem sempre é fácil de determinar. Quando um trecho é isoladamente citado, é difícil, com frequência, afirmar qual é a função da linguagem que pretende, em princípio, transmitir. A razão dessa dificuldade reside no fato de que o contexto ser extremamente importante para determinar uma resposta a tal questão. O que é um imperativo ou um simples enunciado factual por si poderá funcionar em seu contexto próprio de um modo expressivo como parte de um todo mais amplo, cujo efeito poético deriva da disposição dada a todas as suas partes. Por exemplo, isoladamente, come to the window, venha à janela. É um imperativo que serve a uma função diretiva e the sea is calm tonight. O mar está calmo hoje. É uma frase declarativa que serve à função informativa, mas ambas as frases são do poema Dover Beach, de Matthew Arnold, e nesse contexto contribuem para a função expressiva de um todo mais amplo. É importante também distinguir entre a proposição que uma frase formula e algum fato que o seu enunciado revela sobre a pessoa que a profere ou escreve. Quando um homem comenta está chovendo, a proposição que enunciou se refere ao tempo, não a ele próprio. Mas o enunciado evidencia que ele acredita estar chovendo, e isto já é um fato sobre a pessoa que fala. Também pode acontecer uma pessoa fazer uma afirmação que se refere ostensivamente às suas convicções,
não com o intuito de fornecer uma informação sobre ela própria, mas como um recurso para dizer alguma outra coisa. Se alguém diz, eu creio que o ouro é valioso, isto não pode ser interpretado corretamente como uma informação psicológica ou autobiográfica sobre as crenças da pessoa que falou, mas simplesmente como um modo de afirmar que o ouro é valioso. Do mesmo modo, proferir uma ordem é usualmente uma prova de que quem a proferiu tem certos desejos, e em circunstâncias apropriadas, afirmar que uma pessoa tem este ou aquele desejo é o mesmo que dar uma ordem. Soltar uma exclamação de júbilo é prova de que a pessoa que a proferiu está alegre, se bem que não tenha feito qualquer afirmação a tal respeito. Por outra parte, expressar uma informação psicológica que afirme estar a pessoa alegre é formular uma proposição, algo que é completamente distinto de proferir exclamações de júbilo. Nos capítulos subsequentes, desenvolveremos certas técnicas lógicas que podem ser aplicadas de um modo bastante mecânico aos raciocínios, com a finalidade de testar a sua validade. Mas não existe técnica mecânica para reconhecer a presença de um raciocínio. Não há método mecânico algum para distinguir a linguagem que é informativa e argumentativa da linguagem que serve a outras funções. Tal distinção exige o uso do pensamento e requer sensibilidade e uma noção consciente para a flexibilidade da linguagem e a multiplicidade dos seus usos. Exercícios. Quais são as funções da linguagem de que mais provavelmente se pretende servir em cada um dos trechos seguintes? 1. Algumas das estrelas que se conhecem são sensivelmente do tamanho da Terra, mas, na sua maioria, não são grandes, não são tão grandes que centenas de milhares da Terra, que centenas, algumas das estrelas que se conhecem são sensivelmente do tamanho da Terra, mas, na sua maioria, são tão grandes que centenas de milhares de terras poderiam ser encaixadas dentro de cada uma delas e ainda sobraria espaço. Deparamos-nos aqui e ali com uma estrela gigantesca cuja capacidade é bastante para conter milhões de terras. E o número sem fim de estrelas no universo é provavelmente algo parecido com o número infinito de grãos de areia em todas as praias do mundo. Tal é a pequenez do nosso lar no espaço quando comparado com a substância total do universo. Sir James Jeans, The Mysterious Universe. 2. Onde quer que exista um ser humano, vejo direitos concedidos por Deus e inerentes a esse ser, independentemente do seu sexo ou cor da pele. William Lloyd Garrison. 3. A guerra tem o profundo significado de que, por seu intermédio,
A saúde estética das nações é preservada e seus propósitos finitos exterminados. E tal como os ventos que varrem o oceano e impedem a deteriorização que resultaria da sua perpétua calma, também a guerra protege os povos da corrupção que uma paz eterna acarretaria. George Hegel, A Filosofia do Direito. 4. Nunca houve uma boa guerra, nem uma paz ruim. Benjamin Franklin. 5. Estar preparado para a guerra é um dos meios mais eficazes de preservar a paz. George Washington. 6. Todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. São Mateus, capítulo 26, versículo 52. 7. Que todos os apetites e paixões particulares são dirigidos para as coisas externas em si mesmas, distintas do prazer que suscitam ou do prazer que delas promana, é manifesto se atentarmos para que não poderia haver esse prazer se não fosse a prévia acomodação entre o objeto e a paixão. Não poderia existir fruição ou deleite numa coisa mais do que em outra, em comer alimentos mais do que engolir uma pedra, se não fosse uma atração ou um apetite por uma coisa mais do que por outra. Joseph Butler, Sermão do Amor ao Próximo. 8. Uma desagradável alternativa está posta diante de ti, Elizabeth. A partir deste dia, terás que ser uma estranha para um de teus genitores. Tua mãe nunca mais te verá se não casares com o Sr. Collins, e eu nunca mais te verei se casares com ele. Jane Austen, Orgulho e Preconceito. 9. Sobre este homem, Pickwick, pouco direi. O sujeito apresenta poucos atrativos e eu, cavalheiros, não sou homem, nem vós, cavalheiros, sois homens para deliciarmos-nos na contemplação da crueldade revoltante e da vilania sistemática. Charles Dickens, As Aventuras do Sr. Pickwick. 10. Os argumentos que usam para provar sua posição não são difíceis de expor. Ambos raciocinam de modo contencioso. Refiro-me tanto a Melissus como a Parmênides. Suas premissas são falsas e suas conclusões não se inferem daquelas. Ou melhor dizendo, o argumento de Melissus é grosseiro e palpável, não oferecendo dificuldades alguma. Admitir uma proposição ridícula e o resto vem por si mesmo. Um procedimento bastante simples. Aristóteles, Física. 11. Exaltais os homens que regalam os cidadãos com festins e satisfazem seus desejos. O povo diz que constroem a grandeza da cidade, não vendo que ditas anciãos. O povo diz que constroem a grandeza da cidade, não vendo que a condição entumecida e ulcerada do Estado deve ser atribuída a esses estadistas anciãos.
pois encheram a cidade de cais e de docas e de muralhas e de receitas e coisas desse gênero, mas não deixaram lugar para a justiça e a temperança. Platão, Gorgias. 12. Os puritanos destacavam o desporto de assolar cães contra um urso enjaulado, não por causa do sofrimento afligido ao urso, mas por causa do prazer que o espetáculo dava à assistência. Thomas Babington, Lord Macaulay, História da Inglaterra. 13. Somente o homem cujo intelecto está dotado por seus impulsos sexuais pode dar o nome de belo sexo a essa raça de pequena estatura, ombros estreitos, quadris largos e pernas curtas, pois toda a beleza do sexo está vinculada a esse impulso. Schopenhauer, sobre a mulher. 14. A diferença física dos sexos manifesta-se, pois, simultaneamente como uma diferença do tipo intelectual e moral, com suas individualidades exclusivas. Essas personalidades combinam-se para formar uma só pessoa. A união subjetiva dos corações, tornando-se uma unidade substancial, faz dessa união um vínculo ético, o casamento. A união substancial dos corações faz do casamento um vínculo pessoal indivisível. O casamento monogâmico, a conjunção dos corpos, é uma consequência da vinculação moral. Uma outra consequência é a comunidade de interesses pessoais e privados. George Hegel, A Filosofia do Espírito. 15. O casamento é como a vida, um campo de batalha e não um mar de rosas. Robert Louis Stevenson. Segunda questão. Indicar nos seguintes trechos quais as proposições, se houver, que se pretende afirmar que ações manifestas se pode pretender provocar e o que pode ser considerado como expressando algo a respeito da pessoa que fala, se houver. 1. É a vida tão cara ou a paz tão doce que tenham que ser compradas ao preço dos grilhões e da escravidão, que Deus Todo-Poderoso não permita. Ignoro que caminho outros escolherão, mas o que me diz respeito, dai-me a liberdade ou dai-me a morte. Patrick Henry. 2. As pessoas que gostam desse gênero de coisas encontrarão esse gênero de coisas de que gostam. Abraham Lincoln. 3. Se existem alguns que são escravos por natureza, a razão disso é que os homens foram escravizados contra a natureza. A força fez os primeiros escravos e a escravatura, ao degradar e corromper suas vítimas, perpetuou sua escravidão. Jean-Jacques Rousseau, O Contrato Social. 4. Um homem livre só pensa na morte em último lugar, e sua sabedoria não é uma meditação sobre a morte, mas sobre a vida. Baruch Spinoza, Ética. 5. Sou sincero, não mentirei, não desculparei, não me retratarei,
nem um milímetro não recuarei, e serei ouvido. William Lloyd Garrison. 6. Até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio, e o que cerrar seus lábios por entendido. Provérbios 17:28. 7. Como maçãs de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Provérbios 25:11. 8. Quanto mais nobre e perfeita é uma coisa, tanto mais tardia e lentamente chega à maturidade. Um homem alcança a maturidade de sua capacidade de raciocínio e de suas faculdades mentais não antes dos 28 anos. A mulher, aos 18. Arthur Schopenhauer, sobre a mulher. 9. Vi e ouvi muita imprudência Cockney antes disto, mas nunca esperei ouvir um fantoche pedir 200 guinéus para jogar uma lata de tinta no rosto do público. John Ruskin, sobre o quadro de Whistler, Noturno em Preto e Dourado. 10. Colhei botões de rosa enquanto puderdes. A velhice ainda é um fantasma. Robert Eric. 11. Quando as pessoas que são toleravelmente afortunadas em sua sorte aparente não encontram na sua vida motivos suficientes de satisfação que se tornem valiosos para elas, a causa em geral é que não se preocupam com ninguém a não ser consigo mesmas. John Stuart Mill, Utilitarismo. 12. Um jovem não é um ouvinte apropriado de lições sobre ciência política, pois é inexperiente nas ações que ocorrem na vida, mas suas discussões começam com elas e são sobre elas. Além disso, como é propenso a seguir suas paixões, seu estudo será vão e improfícuo, porque o fim visado não é o saber, mas a ação. Aristóteles, Ética Nicômaco. 13. Os homens jamais têm possibilidade de resolver uma questão de modo tão correto como quando a discutem livremente. Thomas Babington, Lord Macaulay. 14. Num povo não concebido uma condição desorganizada e sem lei, mas como uma totalidade autodesenvolvida e verdadeiramente orgânica, num tal povo, a soberania é a personalidade do todo e está representada, na realidade, pela pessoa do monarca. George Hegel, A Filosofia do Direito. 15. Mas 10. Muitas falsidades por eles contadas, houve uma que muito me surpreendeu. Refiro-me ao que disseram como devieis acautelar-vos e não permitir que fosseis ludibriados pela força da minha eloquência. Dizer tal coisa, quando tinham a certeza de serem desmentidos assim que eu abrisse a boca e provasse ser tudo menos um grande orador, pareceu-me, de fato, uma grande falta de pudor, a menos que, por força de eloquência, entendam a força da verdade, pois se é isso o que querem dizer, então admitirei que sou eloquente, mas que maneira tão diferente da deles, mas de maneira tão diferente da deles. Platão, Apologia de Sócrates.